Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Supervisão Editorial de Mário Dewar, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, Processo de Circulação do Capital. Item, Circulação e Reprodução do Capital Fixo e do Capital Circulante. Segunda parte, páginas 607 a 617. O importante, então, é que a produção do capital aparece assim como produção de capital circulante e capital fixo em porções determinadas, de modo que o próprio capital produz sua forma dupla de circulação como capital fixo e capital circulante. Antes de liquidarmos o último ponto, ainda algumas questões secundárias. Capital flutuante é capital fixo consumido, simplesmente usado na grande obra da produção. Economic, volume 6, página 1, nota 355. Fixed and Floating Capital. The Economist, Londres, número 219, 6 a 11, 1847, página 1271, tomado do Caderno de Extratos 6, escrito em Londres em 1851, página 1. A diferença entre consumir e usar se resolve em destruição lenta ou rápida. Não precisamos nos deter mais nesse ponto. O capital flutuante assume uma variedade infinita de formas. O capital fixo tem somente uma. Nota 356, idem, ênfase de Marx. Essa variedade infinita de formas, na medida em que se considera o processo de produção do próprio capital, é reduzida bem mais corretamente por Adam Smith. A simples mudança de forma, o capital fixo, serve a seu dono, enquanto continua a manter a mesma forma. Ele permanece como valor de uso em uma existência material determinada, dentro do processo de produção. O capital circulante, por contraste, sai constantemente de sua mão em uma determinada forma, como produto, para retornar sob outra, como condição de produção. E só produz lucro por meio dessa circulação e das sucessivas trocas. Nota 357, Adam Smith, citação páginas 197 a 198, citado de um caderno de extratos parisiense de 1844, Vermega 4, página 2, volume 2, capítulo 2, desculpe, página 359, no qual Marx reduz as características smithianas do capital fixo. Ele permanece sob a mesma forma, da característica contraditória do capital circulante. Smith não fala aqui da variedade infinita de formas em que o capital circulante aparece. Considerado sob o aspecto material, o capital fixo assume também uma variedade infinita de formas. Smith fala aqui, ao contrário, das metamorfoses pelas quais passa o capital circulante como valor de uso, e por isso essa variedade infinita de formas se reduz às diferenças qualitativas das distintas fases da circulação. O capital circulante, considerado em um processo de produção determinado, sempre retorna na mesma forma de matérias-primas e dinheiro para os salários. A existência material no fim do processo é a mesma do início. Aliás, o próprio Economist, em outra passagem, reduz a variedade infinita de formas à mudança de forma conceitualmente determinada da circulação. A mercadoria é totalmente consumida na forma em que é produzida. Entra como valor de uso na circulação e é repelida dela. A resposta em suas mãos em uma nova forma, como matéria-prima e salário, pronta para repetir uma operação similar. Melhor dizendo, a mesma. Nota 358, Fixed and Floating Capital, citação página 1271, tomado do Caderno de Extratos 6, escrito em Londres em 1851, página 1. No capital fixo, o valor está confinado em um determinado valor de uso. No capital circulante, o valor assume a forma de diferentes valores de uso, bem como a forma independente de todo valor de uso determinado, como dinheiro, da mesma maneira que a repele. Por conseguinte, é uma mudança constante de matéria e forma. O capital circulante fornece-lhe ao mesmo ou ao empresário os materiais e os salários dos trabalhadores e põe a indústria em atividade. Adam Smith, tomo 2, página 226, cita: todo capital fixo provém originalmente de um capital circulante e precisa ser continuamente mantido por meio de um capital circulante. Nota 360. Adam Smith, citação página 198. Locação citada, página 207. Como se
tira continuamente uma parte tão grande do capital circulante para ser despejada nos outros dois ramos do fundo geral da sociedade, esse capital precisa, por sua vez, ser renovado por provisões contínuas sem os quais ele logo seria reduzido a nada. Nota 361, ênfases de Marx. Tais provisões são tiradas de três fontes principais: o produto da terra, os das minas e o da pesca. Locke, citação, página 208. Já desenvolvemos uma das diferenças destacadas pelo Economist, nota 362, ver páginas 603 a 604 e 602, nota 351, já lidas. Toda produção cujo custo custo total retorna ao produtor a partir da renda corrente de um país é capital flutuante, mas toda produção para a qual só é paga uma soma anual pelo uso é capital fixo. Caderno 6, página 1, nota 363. Fixed and Floating Capital, citação, página 1271, citado no caderno de extratos 6, escrito em Londres em 1851, página 1, ênfases de Marx. No primeiro caso, o produtor depende totalmente da renda corrente do país. Vimos que só uma parte do capital fixo retorna no período determinado pelo capital circulante, período que serve como unidade de suas rotações, por ser a unidade natural para a produção da maior parte dos gêneros alimentícios e matérias-primas, e também porque aparece como período natural no processo vital, processo cósmico da Terra. Nota 364, ver páginas 600 e 601, já citadas. Essa unidade é o ano, cuja medida civil difere em maior ou menor grau, embora insignificante, de sua dimensão natural. O capital fixo, quanto mais sua existência material corresponde ao seu conceito, quanto mais adequado é o seu modo de existência material, compreende um círculo de anos para seu tempo de rotação. Como o capital circulante é inteiramente trocado, primeiro por dinheiro, segundo por seus elementos, isso subentende que é produzido valor equivalente igual ao seu valor total, que inclui o valor excedente. Não se pode afirmar que ele entra ou pode entrar inteiramente no consumo, pois ele também tem de servir em parte novamente como matéria-prima. Ou como elemento para o capital fixo. Em suma, ele próprio tem de servir em parte novamente como elemento para a produção, uma produção equivalente. Uma parte do valor de uso repelido do capital como produto, como resultado do processo de produção, devém objeto de consumo e assim cai fora da circulação do capital enquanto tal. Outra parte entra em outro capital como condição de produção. Isso é posto pela própria circulação do capital, uma vez que na primeira metade da circulação ele se repele de si mesmo como mercadoria, como valor de uso, ou seja, como referência a si mesmo, o capital se despede dessa forma, ou nessa forma de sua própria circulação como valor de uso, como artigo de consumo. Na segunda metade de sua circulação, no entanto, ele se troca como dinheiro por mercadoria como condição de produção, como valor de uso em circulação. Portanto, ele põe sua existência material, seja como artigo de consumo, seja como novo elemento de produção, ou melhor dizendo, como elemento da reprodução. Nos dois casos, porém, seu valor equivalente tem de estar integralmente presente. Ele tem de ser integralmente produzido durante o ano. Por exemplo, todos os produtos manufaturados que podem ser trocados durante um ano por produtos agrícolas são determinados pela massa dos produtos brutos produzidos no ano, calculados de outono a outono. Como estamos falando aqui do capital, o capital em devir ainda não tem nada fora dele, pelo fato de os muitos capitais ainda não existirem para nós, nada além dele próprio e a simples circulação a partir da qual ele absorve em si o valor na dupla forma de dinheiro e de mercadoria, e para dentro da qual ele lança na dupla forma de dinheiro e de mercadoria. Quando um novo industrial produzindo sobre base do capital, como por exemplo a Inglaterra, troca com os chineses e absorve o valor de seu processo de produção na forma de dinheiro e mercadoria, ou melhor dizendo, o absorve pelo fato de que os atrai para o círculo da circulação do seu capital, vê-se logo que por isso os próprios chineses não precisam produzir como capitalistas. Repetindo.
Pelo fato de muitos capitais ainda não existirem para nós, nada além dele próprio e a simples circulação a partir da qual ele absorve em si o valor na dupla forma do dinheiro e de mercadoria e para dentro da qual ele o lança na dupla forma de dinheiro e de mercadoria. Quando um povo industrial produzindo sobre a base do capital, como por exemplo a Inglaterra, troca com os chineses e absorve o valor de seu processo de produção na forma de dinheiro e mercadoria, ou melhor dizendo, o absorve pelo fato de que os atrai para o círculo da circulação do seu capital, vê-se logo que por isso os próprios chineses não precisam produzir como capitalistas, até mesmo no interior de uma sociedade como a inglesa. O modo de produção do capital desenvolve-se em um ramo da indústria, ao passo que no outro, como por exemplo na agricultura, predominam em maior ou menor grau modos de produção que precedem o capital. Entretanto, é primeiro sua tendência necessária submeter-se a si todos os pontos, o modo de produção, colocá-lo sob domínio do capital. No interior de sua sociedade, ou de uma sociedade nacional determinada, isso já resulta necessariamente pela transformação por meio do capital, de todo o trabalho em trabalho assalariado. Segundo, em relação aos mercados estrangeiros, o capital impõe essa propagação do seu modo de produção por meio da concorrência internacional. A concorrência é a maneira por excelência com que o capital faz prevalecer o seu modo de produção. O que está claro é o seguinte: totalmente independente do fato de que ambos os lados das trocas sucessivas e cada vez em uma determinação oposta esteja novamente um capital ou outro próprio capital como outro capital. Está claro que as duas determinações já estão postas a partir da circulação do próprio capital, antes mesmo de considerarmos esse movimento duplo. Na primeira fase, ele se aparta como valor de uso, como mercadoria da movimentação do capital e se troca como dinheiro. A mercadoria expelida da circulação do capital não é mais a mercadoria como momento do valor que se pereniza, como existência do valor. Ela é, portanto, sua existência como valor de uso, seu ser para o consumo. O capital só é convertido da forma de mercadoria na forma de dinheiro quando, na circulação habitual, aparece diante dele um trocador como consumidor e converte D em M, o qual efetua essa conversão segundo seu aspecto material, de tal modo que ele se relaciona ao seu valor de uso como valor de uso, como consumidor, e somente dessa maneira ele é restituído ao capital como valor. Por conseguinte, o capital cria artigos de consumo, mas os aparta de si nessa forma, expulsa-os de sua circulação. Não há nenhuma outra relação a partir das determinações desenvolvidas até aqui. A mercadoria que, enquanto tal, é expulsa da circulação do capital, perde a sua determinação como valor e cumpre a determinação de valor de uso do consumo por contraste com o da produção. Na segunda fase da circulação, porém, o capital troca dinheiro por mercadoria, e sua transformação em mercadoria aparece agora como um momento do pôr de valor, porque a mercadoria é introduzida enquanto tal no processo de circulação do capital. Se, na primeira fase, o capital pressupõe consumo, na segunda pressupõe produção. A produção para a produção, pois aí o valor na forma de mercadoria é introduzido desde o exterior na circulação do capital ou se efetua o processo inverso de sua primeira fase. A mercadoria como valor de uso para o próprio capital só pode ser a mercadoria como elemento, valor de uso para o seu processo de produção, duplicado. O processo se apresenta da seguinte maneira: na primeira fase, o capital A troca seu produto como M por dinheiro, do capital B. Na segunda, o capital B troca como M por D, do capital A, ou então o capital A como D por M, do capital B. Em cada uma das duas fases de circulação, o capital é posto simultaneamente como D e M, mas o é em dois capitais diferentes, que sempre se encontram na fase oposta de seu processo de circulação. No processo de circulação simples, os atos de troca mercadoria-dinheiro ou dinheiro-mercadoria aparecem imediatamente coincidentes ou imediatamente divergentes. A circulação não é somente a sucessão das formas da troca, mas é ao mesmo tempo cada uma delas distribuída em dois lados diferentes. Todavia, aqui ainda não estamos lidando com a troca dos muitos capitais. Esta última faz parte da teoria da concorrência ou também da circulação dos capitais do crédito. O importante aqui é, de um lado, o pressuposto do consumo, a mercadoria expulsa como valor de uso do movimento do valor, e do outro, o pressuposto da produção para a produção, pressuposto do valor posto como valor de uso, como condição para a reprodução do capital posta desde fora de sua circulação.
e de modo que esses dois lados resultam do exame da forma simples da circulação do capital. Até aqui está claro o seguinte: como totalidade, o capital circulante se troca como mercadoria por dinheiro na primeira fase e como dinheiro por mercadoria na segunda. As suas transformações são limitadas se considerarmos o ano como a unidade do tempo de suas evoluções, tanto pelo fato de que as matérias-primas são reduzidas anualmente, a mercadoria pela qual se troca como dinheiro tem de ser produzida, é preciso que, por uma produção simultânea, lhe corresponda, quanto pelo fato de ser criada constantemente uma renda anual, a parte de dinheiro que se troca por mercadoria como valor de uso. Para consumir o produto do capital repelido como valor de uso, para se consumir o produto do capital repelido como valor de uso. A única renda desse tipo que existe, uma vez que relações mais desenvolvidas ainda não estão presentes, é a dos próprios capitalistas e a dos trabalhadores. Aliás, a análise da troca do capital e renda, outra forma da relação entre produção e consumo, ainda não faz parte desse ponto. Por outro lado, como o capital fixo só se troca à medida em que entra como valor no capital circulante, ou seja, como ele só é valorizado parceladamente durante o ano, ele também só presume um valor equivalente parcial. Logo, só uma produção parcial desse valor equivalente no decurso de um ano. Ele só é pago na proporção do seu consumo, mas é claro, o que já resulta anteriormente da diferença no ciclo industrial introduzida pelo capital fixo que ele compreende ou compromete a produção dos anos seguintes, e assim como contribui para a criação de uma grande renda, também antecipa o trabalho futuro como valor equivalente. A antecipação dos frutos futuros do trabalho não é de forma alguma, portanto, uma consequência das dívidas do Estado, etc. Em suma, não é nenhuma invenção do sistema de crédito. Ela tem sua raiz no modo específico de valorização, de rotação, de produção do capital fixo. Como para nós se trata aqui essencialmente de constatar as puras determinações formais, ou seja, de não associar coisas indevidas ao que tratamos até aqui, ficou claro que as diferentes formas em que o capital circulante e o capital fixo produzem renda, assim como o exame da renda propriamente dita, ainda não fazem parte deste ponto, mas só os diferentes modos em que tais capitais retornam e o efeito que produzem na rotação completa do capital em seu movimento de produção como um todo. Contudo, o que foi ocasionalmente apresentado foi importante, ao refutar ao mesmo tempo o que os economistas misturam desordenadamente, ali onde ainda não é local adequado para o exame da diferença simples entre capital fixo e circulante, porque nos mostrou que a diversidade da renda, etc., tem seu fundamento na diferença da forma de produção do capital fixo e circulante. Aqui ainda se trata apenas do retorno simples do valor. Somente mais tarde é que se esclarece como esse retorno do valor devém retorno da renda e como este devém diversidade na determinação da renda. Ainda não falamos dos custos de manutenção, frais d'entrée, do capital fixo. Em parte, são as matérias instrumentais que o capital consome para funcionar. Elas entram no capital fixo no primeiro sentido em que o examinamos no interior do processo de produção. Nota 365. Ver página 569 e 570, já lidas. Tais matérias são capital circulante e podem igualmente servir para o consumo. Elas só se convertem em capital fixo à medida que são consumidas no processo de produção, mas não têm como capital fixo propriamente dito um caráter material puramente determinado por sua existência formal. A segunda parte desses gastos de manutenção consiste nos trabalhos necessários para fazer reparos. Definição de Adam Smith, de acordo com a qual todo capital fixo provém originalmente de capital circulante e tem de ser mantido continuamente por um capital circulante. Nota 366, ver página 608, já lida. Todo capital fixo provém originalmente de um capital circulante e precisa ser continuamente mantido às expensas deste último. Nenhum capital fixo pode produzir renda, a não ser às expensas de um capital circulante. Stork, 26A, nota 367. Henrique Stork, Sei, Paris, Alvar, 1823, tomo 1, página 246. Stork tomou essas duas frases na primeira duas frases. Na primeira frase, com a substituição das palavras de um capital circulante por deste último. Literalmente, de Smith. Citação página 207 da obra deste. Sem citá-lo. Seja em Smith, seja em Stork, essas frases aparecem imediatamente uma após a outra. ênfase de Marx.
A indicação de página do autor no final da citação refere-se a um caderno de extratos de Bruxelas de 1845 que contém extratos do livro de Storck e no qual a letra A significa a coluna direita da página. No que se refere à observação de Storck sobre a renda, uma determinação que não faz parte deste ponto é claro que o capital fixo só retorna como valor à medida que desaparece parceladamente como valor de uso, como capital fixo, e entra como valor no capital circulante. Nota 368, a correspondente passagem de Smith foi citada na página 608, já lida. Por conseguinte, ele só pode retornar na forma de um capital circulante na medida em que é considerado seu valor, mas de maneira nenhuma circula como valor de uso. Além do mais, como ele próprio só tem valor de uso para a reprodução ou a produção, ele também só pode retornar como valor para o uso individual, para o consumo na forma do capital circulante. Melhorias do solo podem entrar quimicamente de modo direto no processo de reprodução e, desse modo, serem transformados diretamente em valores de uso, mas nesse caso são consumidos na forma em que existem como capital fixo. Um capital só pode se produzir ou só pode produzir renda na forma em que entra na circulação e dela retorna, pois a produção da renda em valores de usos diretos, em valores de usos que não são mediados pela circulação, contradiz a natureza do capital, como, portanto, o capital fixo só retorna como valor na forma do capital circulante. Ele só pode produzir renda nessa forma. A renda nada mais é que a parte do valor excedente destinada ao consumo imediato. Os seus retornos dependem, portanto, do tipo dos retornos do próprio valor. Daí a forma diferenciada com que o capital fixo e o capital circulante produzem renda. Da mesma forma, como o capital fixo, enquanto tal, jamais entra na circulação como valor de uso, ou seja, jamais é expulso do processo de valorização como valor de uso, ele jamais serve ao consumo imediato. Com referência a Smith, a sua visão fica mais clara para nós pelo fato de ele dizer que o capital circulante tem de ser anualmente reposto e constantemente renovado por meio de sua extração constante dos mares, da terra e das minas. Aqui, portanto, o capital circulante torna-se para ele puramente material. Ele é extraído à força por meio da pesca, do golpe, da colheita. São os produtos primários, móveis que são separados da sua ligação com a terra, isolados e assim tornados móveis, ou que, como peixes, etc., em sua singularidade acabada, são separados do seu elemento. Além disso, considerado de um modo puramente material, é igualmente certo, quando Smith pressupõe a produção do capital e não se desloca para o começo do mundo, que todo o capital circulante provém originalmente de um capital fixo. Sem redes, ele não pode pegar nenhum peixe, sem arado, não pode cultivar a lavoura, e sem martelo, etc., não pode abrir nenhuma mina. Mesmo que utilize unicamente uma pedra como martelo, etc., tal pedra certamente não é nenhum capital circulante, não é de maneira nenhuma capital, mas meio de trabalho. Então, logo tenha de produzir o ser humano, tem a resolução de servir-se diretamente de uma parte dos objetos naturais disponíveis como meio de trabalho e os subsume, como afirmou Hegel corretamente. Nota 369. Provavelmente Marx tem em mente a passagem da lógica de Hegel que ele cita no primeiro termo das Capital, Hamburgo, Otto von Meissner, 1867, página 143, edições brasileiras, O Capital, 8ª edição, São Paulo, de Fel, 1982, George William Friedrich Hegel, tomo 1, Berlin, Dunker Humboldt, 1840, página 382. A razão é tão absoluta quanto poderosa. A astúcia consiste na atividade mediadora que, ao deixar os objetos atuarem uns sobre os outros e se processarem uns aos outros, de acordo com a sua natureza, sem interferir diretamente no processo, todavia só produz a realização de sua finalidade. A sua atividade sem outro processo de mediação é da apropriação do trabalho alheio, não só originalmente, mas continuamente, de onde vem todo o capital, tanto circulante quanto fixo. Porém, esse processo presume, como vimos, a pequena circulação contínua, a troca do salário por capacidade de trabalho ou os meios de subsistência. O processo de produção do capital presume todo o capital retorna somente na forma de um capital circulante. Por essa razão, o capital fixo só pode ser renovado pelo fato de que uma parte do capital circulante, parte do trabalho, é consumida. Por isso, uma parte dos meios de subsistência também é trocada por trabalho vivo.
para produzir capital fixo. Na agricultura, por exemplo, parte do produto é consumida pelo trabalho para construir aquedutos ou uma parte do grão é trocada por guano, substâncias químicas, etc., que são incorporadas à terra, mas que de fato não têm nenhum valor de uso porquanto são abandonados ao seu processo químico. Uma parte do capital circulante só possui valor de uso para a reprodução do capital fixo e é produzida exclusivamente, mesmo que a produção consista apenas no tempo de trabalho que custa a sua mudança de lugar, para o capital fixo. O próprio trabalho, o capital fixo, porém, só pode ser renovado como capital à medida que devém componente do valor do capital circulante, e seus elementos são, assim, reproduzidos pela transformação de capital circulante em fixo. O capital fixo é pressuposto da produção do capital circulante, do mesmo modo que o capital circulante o é para a produção do capital fixo. Em outros termos, a reprodução do capital fixo requer, primeiro, o retorno de seu valor na forma de um capital circulante, pois somente assim ele pode novamente ser trocado pelas suas condições de produção. Segundo, que uma parte do trabalho vivo e da matéria-prima seja utilizada para produzir instrumentos de produção diretos ou indiretos em vez de produtos permutáveis. O capital circulante entra em segundo seu valor de uso no capital fixo exatamente como o trabalho, ao passo que o capital fixo entra segundo seu valor no capital circulante, e como movimento, onde é diretamente maquinaria, como um movimento em repouso como forma entra no valor de uso. Nota 370. Ver página 502 a 508 já lidas. Em relação às nossas teses desenvolvidas anteriormente sobre o trabalho livre e também que nele o pauperismo é latente, citar as seguintes frases do Sr. Morton Eden. Terceiro volume, quarto, Londres, 1797, citações do tomo 1, letra B, capítulo 1, no volume 1, capítulo 1 dessa obra consta. Nota 371. Todas as passagens da obra de Frederick Morton Eden, terceiro volume, Londres, Davis, 1797, são tomadas de um caderno de extratos de Engels produzidos em Manchester em 1845, que estava à disposição de Marx. Tais passagens se encontram nas páginas 5 a 30 do caderno. Citação. A nossa região exige trabalho para a satisfação das necessidades e, por isso, pelo menos uma parte da sociedade tem de trabalhar incansavelmente, outros trabalham nas artes, etc. E alguns que não trabalham têm à sua disposição, apesar disso, os produtos da laborosidade. Mas esses proprietários devem isso unicamente à civilização e à ordem. Eles são puras criaturas das instituições civilizadas, pois eles reconheceram que também se pode conseguir os frutos do trabalho de outra maneira que não pelo trabalho. Os homens de fortuna independente devem quase a totalidade de seu patrimônio ao trabalho de outros. Não é a sua própria capacidade que de modo nenhum é superior. Não é a posse da terra ou do dinheiro, mas o comando sobre o trabalho que separa os ricos dos mais pobres. Nota 372. Ibidem, volume 1, página 1 a 2. Fim da citação. A pobreza, enquanto tal, começa com a liberdade dos agricultores. O agrílio, aumento feudal do solo, ou ao menos a localidade havia até então poupado à legislatura o trabalho de ocupar-se com os vagabundos, pobres, etc. Nota 373. Reprodução literal do resumo feito por Engels das explicações de Eden nas páginas 59 a 60. Eden acredita que as diferentes guildas comerciais, etc., teriam alimentado também seus próprios pobres. Ele diz, cita, portanto, sem a menor intenção de menosprezar os inúmeros benefícios para o país derivados das manufaturas e do comércio, o resultado dessa investigação parece levar à conclusão inevitável de que a manufatura ou as manufaturas e o comércio, entre parênteses, colchetes, a esfera de produção que o primeiro foi denominada pelo capital, fecha colchetes, 374, inserção de Marx, são pais legítimos do nosso pobre nacional. Nota 375, Ibidem, página 61, ênfase de Marx. Fim da citação. No mesmo trecho, a partir de Henrique VII, quando começa simultaneamente a limpeza da terra das bocas supérfluas, mediante a transformação da lavoura em pastagem, o que perdura por mais de 150 anos, pelo menos, as reclamações e as interferências legislativas. Portanto, crescia o número de mãos colocadas à disposição da indústria. O salário na indústria não era mais fixado, mas só na agricultura.
Henrique VII, nota 376. Reprodução livre do extrato feito por Engels das explicações de Éden nas páginas 73 a 74. Com o trabalho livre, ainda não está plenamente posto o trabalho assalariado. Os trabalhadores ainda não encontram apoio nas relações feudais. Sua oferta ainda é muito pequena. Por isso, o capital ainda é incapaz de, como capital, reduzir o salário ao mínimo. Daí as determinações estatutárias do salário. Enquanto o salário ainda é regulado por meio de estatutos, não se pode dizer que, nem que o capital como capital subsumiu a produção a si mesmo, nem que o trabalho assalariado recebeu o seu modo de existência adequado. Nota 377. Inserção de Marx. No ato citado, são mencionados ainda os tecelões de linho, pedreiros, carpinteiros de navios. No mesmo ato também é fixado o tempo de trabalho, porque muitos diaristas desperdiçam metade do dia, chegam tarde, saem cedo, dormem muito tempo à tarde, ficam sentados muito tempo no café da manhã, no almoço e no jantar, etc, etc. O horário deve ser o seguinte: de 15 de março a 15 de setembro, a partir das 5 horas da manhã, meia hora de café da manhã, 1h30 de almoço, e sexta, meia hora para janta e trabalho, até às 7 a 8 horas da noite. No inverno, enquanto houver claridade, e em compensação não haverá sexta, que é permitida apenas de 15 de maio a 15 de agosto. Nota 378. Ibidem, páginas 75 a 76. Em 1514, o salário é outra vez regulamentado quase da mesma forma como o da vez anterior. O horário de trabalho é também outra vez fixado. Nota 379, comentário de Marx. Ou reprodução literal do resumo de Engels das explicações de Éden nas páginas 81 a 82. Quem não quisesse trabalhar quanto requisitado era preso. Portanto, ainda trabalho forçado dos trabalhadores livres por um salário determinado. Eles primeiro têm de ser forçados a trabalhar nas condições postas pelo capital. O sem propriedade está mais inclinado a tornar-se vagabundo, ladrão e mendigo do que o trabalhador. Isso só fica evidente no modo de produção desenvolvido do capital. No estágio preliminar do capital, coerção do Estado para converter os sem propriedade em trabalhadores em condições favoráveis ao capital, que aqui ainda não são impostas aos trabalhadores por meio da concorrência dos trabalhadores entre si. Nota 380, comentários de Marx. Meios coercitivos muito sangrentos, do tipo aplicado sob Henrique VIII e outros. A abolição dos mosteiros sob Henrique VIII também libera muitas mãos de obra, muitas mãos para a obra. Nota 381. Reprodução bastante reduzida do resumo feito por Engels das explicações de Éden nas páginas 82 a 95. Sob Eduardo VI, leis ainda mais incisivas contra trabalhadores fisicamente aptos que não querem trabalhar. 1 Eduardo, volume 6. 3. Quem estiver apto para o trabalho e recusar-se a trabalhar e vier desocupado por 3 dias será marcado com a letra V no peito com um ferro em brasa, e será adjudicado como escravo por 2 anos a pessoa que postou a informação contra tal vadio, etc. Cita: se ele fugir do seu senhor por 14 dias, será seu escravo vitalício e será marcado com as letras S na testa ou na bochecha. E se ele fugir uma segunda vez e for provado culpado por 2 testemunhas de fé, será considerado criminoso e condenado à pena de morte. Nota 382. Ibidem, página 101. Em 1379, menciona-se pela primeira vez os vadios, malandros, costumazes. Em 1388, os pobres. Nota 383. No caderno de extratos de Engels, página 19, 1379, primeiramente menciona-se os vadios, staffstrickers, e malandros costumazes em 1838, os efetivamente pobres. Engels reproduz aqui de maneira muito sucinta a indicação de Éden, Ibidem, páginas 61 a 62, onde se lê: no ano de 1376, Engels escreve aqui por engano, 1379, ele, a nova classe, tiveram pela primeira vez a atenção da legislação sob a denominação de mendigos na página 42, mendigos vadios, staffstrickers e malandros costumazes. Em 1388, o pobre, na página 59, aparece a palavra o miserável. Traduzido de maneira literal, staffstricker significa aquele que ataca com bastão. Em uma tradução livre, pode ser entendido como assaltante. Nota da tradução.
Lei semelhante cruel em 1572, sob Elizabeth, nota 384. Nas páginas 29 e 30 de seu caderno de extratos, Engels apresenta fragmentos da lei de 1572. Mendigos sem licença e acima de 14 anos devem ser severamente açoitados e marcados com ferro em brasa nos lóbulos, caso não queiram aceitar nenhum trabalho em 1 ano. Em caso de reincidência, quando acima de 18 anos, devem ser condenados à morte como criminosos se não forem contratados em 2 anos, mas na terceira vez devem ser executados sem piedade como criminosos. Ibidem, páginas 127 a 128. Fim da segunda parte. Obrigada.